Sim, ok. Vou compartilhar minha tela. Só confirme, por favor, é de praxe, né? Se vocês conseguem me escutar bem e ver a tela. Tudo ok deste lado. Ok. Ouço bem e estou vendo também. Certo. Eu vi que vocês estavam conversando, né? E acabou que eu não agradeci. Me sinto extremamente honrado em ter a presença do professor João Viana, do professor Aparecido, né? Que são pesquisadores ímpar. E eu estou extremamente emocionado com esse momento. Mas vamos lá. Primeiramente, bom dia e boa tarde para quem está em Portugal. Me chamo Marveri Peterson Pinheiro Duarte. Sou aluno do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade de Brasília. Sou orientado pelo professor Dr. Ricardo Moreno Lima e hoje venho apresentar meu projeto de qualificação de mestrado intitulado Prevalência Global de Osteoporose na Doença Renal Crônica, uma revisão sistemática e meta-análise. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a presença do professor João Viana, que atualmente é coordenador do programa de doutoramento em Ciências do Desporto e Saúde do Instituto Universitário da Maia, o SMAI, Portugal, e também agradecer, em especial, ao professor Aparecido Pimentel Ferreira, pró-reitor de Pesquisa e Inovação do Centro Universitário ICESP. Então, vou aproveitar um pouco o gancho do que o professor Ricardo falou sobre o projeto, né, mais focado mais no que eu iria fazer e como chegamos até esse projeto. Então, iríamos fazer um estudo de cunho transversal, onde iríamos avaliar se a sarcopenia, os diferentes estágios da sarcopenia, estariam associados às reduções da densidade mineral óssea em pacientes com doença renal crônica em estágio conservador. E diante, né, do período pandêmico, foi discutido no grupo uma possibilidade de um outro tipo de delineamento de estudo, onde a nossa doutora Silvia Neri, juntamente com o Heitor, sugeriram, então, nós conduzirmos uma revisão sistemática sobre tanto prevalência global de osteoporose, como a prevalência global também de sarcopenia, que foi apresentada recentemente pelo aluno Lucas. Então, vamos lá. De acordo com o KDIGO, que é a principal diretriz internacional para diagnóstico e tratamento da doença renal crônica, a define como alterações na função e na estrutura dos rins presentes por um tempo superior a 3 meses, com implicações à saúde. E a doença renal crônica possui diferentes estadiamentos, diferentes classificações, a depender das disfunções renais, ao ponto de que, conforme ocorre, deixa eu ver se o mouse tá. Conforme ocorre a progressão da doença renal crônica, aumenta-se o risco, então, conforme a progressão da disfunção renal crônica, aumenta-se o risco para a doença renal crônica, ao ponto de que, quando identificado esse diagnóstico, seja pela taxa de filtração glomerular ou pelos níveis séricos de albumina, esse paciente ele é classificado em um desses estágios, onde nós temos 5 estágios, dentre eles o 3 é subdividido em A e B, e os estágios influenciam diretamente no tipo de tratamento que irá receber, seja ele terapia conservadora ou terapia renal substitutiva. De acordo com esse estudo, publicado na The Lancet em 2017, a doença renal crônica entre as doenças crônicas não transmissíveis foi considerada a 11ª causa de morte no ano de 2016, representando mais de 1 milhão de mortes. E, de fato, a doença renal crônica ela é uma doença, é uma condição extremamente preocupante a nível global, não somente pela sua alta taxa de mortalidade, mas também pelas suas graves consequências na qualidade de vida, também pelo seu alto custo de tratamento. E é considerada um verdadeiro problema de saúde pública
mundial. Estimativas recentes da prevalência global da doença renal crônica estima que entre 11 a 13% de todo mundo, de todas as pessoas do mundo, possua a doença renal crônica, na sua grande maioria no estágio 3. E espera-se que essa prevalência torne-se ainda maior nas próximas décadas devido ao aumento da incidência e da prevalência de doenças cardiometabólicas, como a hipertensão arterial e também a diabetes. E conforme ocorre a progressão da doença renal crônica, diversas complicações ocorrem nesses pacientes, como aumento do risco de doenças cardiovasculares, aumento do risco de doenças metabólicas e endócrinas, que aumentam, então, os riscos para a mortalidade. E por ter um papel extremamente importante, quaisquer alterações em seu funcionamento, como ocorre na doença renal crônica, e por mediar interações entre diferentes tecidos, quaisquer alterações em seu funcionamento irá desencadear uma série de reações negativas aos nossos processos fisiológicos. Destaco aqui, então, as alterações no metabolismo mineral e ósseo na doença renal crônica. Então, essas alterações sistêmicas do metabolismo mineral ósseo na doença, causadas pela doença renal crônica, manifestada por uma ou por várias condições, qual eu cito aqui as alterações laboratoriais, como cálcio, fosfato, paratormônio, metabolismo da vitamina D, alterações no osso, como a remodelagem do osso, a mineralização e também o volume ósseo. Além disso, a calcificação vascular e também a calcificação de outros tecidos moles. E a sua fisiopatologia é extremamente complexa e ainda não totalmente elucidada. No entanto, alguns artigos discutem quais seriam os possíveis mecanismos associados, então, à sua fisiopatologia, como eu ilustro aqui nessa figura retirada do artigo de Webster e colaboradores, onde indivíduos que possuem a doença renal crônica vão ter aumentos séricos das concentrações de fosfato, que é conhecido como hiperfosfatemia. Devido a isso também, além disso, as reduções na síntese de calcitriol, que é a fórmula ativa da vitamina D, pela inibição de uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase, o que vai levar, então, a reduções da absorção de cálcio do nosso intestino, o que leva, então, à hipocalcemia. E os receptores sensíveis a cálcio, detectando essas reduções de cálcio, irão, então, fazer com que as glândulas paratireoides produzam paratormônio para tentar restabelecer esse equilíbrio de cálcio. Isso, de fato, a curto prazo, consegue se restabelecer. De fato, nos estágios iniciais da doença renal crônica, esses mecanismos, eles conseguem ser restabelecidos. No entanto, a longo prazo, esses receptores, eles perdem suas propriedades fisiológicas, que então elevam a produção exacerbada ainda mais de paratormônio, o que leva então a uma hiperplasia da nossa paratireoide. Com isso, esse aumento exacerbado de paratormônio, que é o hiperparatiroidismo secundário, vai aumentar a atividade osteoclásticas, fazendo com que haja uma maior reabsorção do osso. E, além disso, essas alterações vão inibir vias de anabolismo ósseo, como a WNT, que está associada à formação óssea. E isso leva a danificações no osso, deixando mais frágil, reduzindo a sua densidade mineral óssea, o que aumenta a suscetibilidade a fraturas, quedas e até mesmo a mortalidade. É um corpo robusto de evidências científicas que demonstram que, de fato, quando ocorre a progressão da doença renal crônica, há reduções da densidade mineral óssea.
E a baixa densidade mineral óssea é reconhecida como um forte preditor de risco de fraturas na doença renal crônica. Além disso, está associada a quedas, fraturas e até mesmo a mortalidade nessa população. Tamanha a preocupação, tamanho as implicações adversas da osteoporose, da baixa densidade mineral óssea na doença renal crônica, fez com que grandes diretrizes, como o Consenso Europeu e o próprio KDIGO, recomendassem que sejam avaliadas a densidade mineral óssea na prática clínica, não só para avaliação do risco de fraturas, mas também para diagnóstico da osteoporose. Diante disto, a necessidade é extremamente importante, perdão, pessoal, é extremamente importante, perdão, pessoal, que sejam feitas intervenções eficazes para tratamento, diagnóstico e controle dessa condição na população. No entanto, até o presente momento, não há evidências científicas de quais seriam as estimativas globais da osteoporose na doença renal crônica. Diante disso, diante dessa lacuna do conhecimento, nós, então, iremos realizar uma revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais de prevalência de osteoporose na doença renal crônica para identificar a prevalência global de osteoporose em estágio 3 ao 5 ou em alguma terapia renal substitutiva. Então, para respondermos a esses objetivos, utilizaremos os seguintes métodos. Só um minuto. Nós utilizaremos, então, 2 guias metodológicos para a condução da revisão sistemática e meta-análise. O primeiro é o MUSE, o qual vocês estão observando, que é específico para meta-análise de estudos observacionais. E, além disso, também um guia metodológico desenvolvido pelo Joanna Briggs Institute para prevalência e incidência de dados cumulativos de estudos epidemiológicos. Previamente foi elaborado o protocolo, com grande auxílio dos nossos colaboradores internacionais, não só eles, mas também do nosso grupo de estudo, onde ele já foi submetido no dia 24 de setembro e aprovado dia 25 de outubro na plataforma Próspero, uma plataforma que registra, então, protocolo de revisões sistemáticas. Então, nós iremos, então, buscar os estudos que farão parte dessa revisão sistemática e meta-análise nas bases de dados da Medline, Embase, Web of Science, CINAHL e LILACS. Nós utilizaremos descritores relevantes para osteoporose e doença renal crônica. Não haverá restrição nem para idiomas e nem para a data de publicação dos estudos. E todo esse processo de busca, avaliação e extração de dados será feito por 2 revisores independentes e, caso haja alguma discordância, haverá a arbitragem de um terceiro. Além disso, para buscar estudos adicionais, iremos fazer busca manuais nas referências dos estudos incluídos. Todo esse processo será feito pelo software Covidence. Os critérios de elegibilidade serão os seguintes: população será pessoas com doença renal crônica em estágio 3 ao 5 ou em alguma terapia renal substitutiva, a diálise ou transplante. A exposição será a osteoporose, que deverá ser diagnosticada conforme os critérios recomendados pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, valores de densidade mineral óssea abaixo de 2,5 desvios padrões de uma população de referência, e os estudos terão que ter um delineamento transversal, caso controle, ou estudos de corte. Os estudos excluídos serão aqueles estudos onde a população
incluída seja do estágio 1, 2 ou pacientes pediátricos abaixo de 18 anos. Além disso, não serão incluídos aqueles estudos que têm utilizado outros critérios diagnósticos para osteoporose, como biópsia óssea ou outros critérios de diagnóstico de osteoporose. Além disso, carta aos editores, resumos também serão excluídos. Então, esse aqui é o fluxograma que utilizaremos para reportar todos os processos, desde a identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos estudos. É o fluxograma Prisma. Aqui apresento para vocês a nossa estratégia de buscas que iremos adotar para fazer a busca desses estudos. Essa, em específico, foi feita para o Medline, mas será adequada para as outras bases de dados. Nós extrairemos, então, informações gerais dos estudos incluídos, como o primeiro autor, ano de publicação, país, continente, o tipo de publicação e o idioma. Além disso, o delineamento dos estudos, o ambiente e tamanho da amostra, as características dos pacientes, como a idade, sexo, qual o estágio da doença renal crônica e também o tipo de terapia renal substitutiva. Além disso, quais eram os instrumentos utilizados para diagnóstico da osteoporose, qual o sítio ósseo avaliado e o critério diagnóstico de osteoporose. Além disso, claro, prevalência de osteoporose na amostra e condições clínicas que podem afetar a osteoporose, como as terapias medicamentosas. Só acrescentando que os dados dos estudos de CURT serão extraídos os dados do momento baseline. Aqui, então, é a nossa tabela que utilizaremos para extração de dados, onde teremos algumas informações que eu falei anteriormente. Além disso, vamos fazer a avaliação da qualidade metodológica dos estudos, utilizando um instrumento que foi desenvolvido também pelo Joanna Briggs Institute, onde é um instrumento utilizado para avaliação crítica dos estudos com dados de prevalência, onde temos algumas 9 questões relacionadas a tamanho amostral, delineamento de estudo e análise estatística. Então, todos os dados retirados dos estudos serão sumarizados em tabelas e realizada uma síntese narrativa também. Então, para encontrarmos a prevalência geral combinada desses estudos, iremos aplicar uma meta-análise de efeitos aleatórios. Além disso, esses resultados advindos da meta-análise serão apresentados em frequência relativa e com intervalo de confiança de 95%. A heterogeneidade dos estudos será verificada, no primeiro momento, por inspeção visual pelos gráficos de floresta e também aplicado à estatística do I². Os vieses de publicação serão verificados através de gráficos de funil e também aplicado um teste de Egger, onde adotaremos um valor de P de 0,10 para viés de publicação. Além disso, iremos aplicar o coeficiente de K para verificar o nível de concordância entre os revisores para elegibilidade e extração dos dados dos estudos. E, por fim, pretende-se a intenção de realizarmos análise de subgrupos, seja por país, continente, idade, estágio da doença renal crônica e sexo, para verificar, então, a prevalência de osteoporose nesses diferentes subgrupos. E toda essa análise estatística será utilizado o software Comprehensive Meta-Analysis. E antes de finalizar a minha apresentação, gostaria de agradecer imensamente a todo o corpo que está compondo a revisão sistemática. Eu agradeço a Juliana Oliveira, da Universidade de Sydney,
Agradeço novamente o professor João Viana, do Instituto Universitário da Maia, a Silvia Neri, ao Heitor e também ao professor Ricardo Moreno Lima. Mas não só agradeço a eles, agradeço a todo o grupo de estudos em Fisiologia do Exercício e Saúde do Jefferson UNB, composto pelo Igor, pela Silvia, o Gustavo, o Heitor, o professor Ricardo, ao Lucas e também ao Igor Ramos. Também agradeço ao grupo de estudo em Fisiologia do Exercício e Saúde, possuem os mesmos nomes, né? Mas são de instituições diferentes. Esse é o Jefferson do Centro Universitário ICESP. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Me coloco à disposição da banca para questionamentos. E muito obrigado a todos.